Estudo bíblico Isaías 38. Ezequias se recupera de enfermidade mortal. Verso 1. Naqueles dias, adoeceu. A doença de Ezequias apareceu antes do cerco a Jerusalém pelos assírios, descrito nos capítulos 36 e 37. Isaías colocou os detalhes de sua doença aqui, junto ao capítulo 39, para servir de introdução aos capítulos 40 a 66. Segundo Reis 20, verso 1. Põe em ordem a tua casa. Uma instrução dizendo a Ezequias que declarasse à sua família o seu testamento. Segundo Samuel 17, 23 e 1 Reis 2, versos de 1 a 9. Morrerás e não viverás. A predição soou como final, mas Ezequias buscou a Deus, crendo que ele poderia dar ouvidos aos seus apelos. Êxodo 32, 14. Versos 2 e 3. Orou, chorou muitíssimo. Ezequias, ao que tudo indica, estava sem qualquer herdeiro do sexo masculino. Ele viveu mais 15 anos. Verso 5. Manassés, seu sucessor ao trono, tinha 12 anos de idade quando Ezequias morreu. Segundo Reis 20, 21 e 21, verso 1. Verso 5, 15 anos. A resposta imediata do Senhor, segundo Reis 24, foi positiva ao pedido do rei. Ter que mudar o veredito de uma profecia tão rapidamente não abalou Isaías, como aconteceria com Jonas tempos depois. Jonas 4, versos 2 e 3. Isaías, com respeito a isso, lembra ao profeta Natã, segundo Samuel 7, versos 3 a 6. Verso 6. Livrar-te-ei e esta cidade. Deus lhe promete a cura e a libertação descrita no capítulo anterior. Versos 7 e 8. Sinal. Retroceder 10 graus. Aqui está a primeira menção encontrada na Bíblia a respeito de um meio de marcar o tempo. De acordo com 2 Reis 20, versos 8 a 10, Ezequias pediu esse sinal para que pudesse confirmar que Deus lhe traria a cura. Verso 9, Cântico de Ezequias. Em resposta à sua cura, Ezequias registrou por escrito o seu desamparo quando esteve face a face com a morte. Versos 10 a 14. E contou a respeito da resposta de Deus à sua situação. Versos 15 a 20. Essa poesia não consta do registro paralelo em 2 Reis. Verso 10. Em pleno vigor de meus dias. Quando adoeceu, o rei Ezequias devia estar entre os 30 e 40 anos de idade. Verso 11. Já não verei. Ezequias temia que a morte rompesse seu relacionamento com o Senhor. Senhor. O texto em hebraico repete o nome. Veja capítulo 12, verso 2 e 26, verso 4 para outras repetições semelhantes. Verso 12. Tenda de um pastor, tecelão. Uma moradia que se montava e desmontava com facilidade, de utilidade temporária. 2 Coríntios 5, versos 1 a 5. Duas comparações com elementos passageiros para ilustrar como a morte pode eliminar num único instante o que parecia ser tão permanente. Cortarás a vida com a mesma facilidade que se corta um fio na tecelagem. Verso 14. Olhar para cima. Gesto de invocar a presença de Deus na oração. Em seu desespero, Ezequias suplicou a Deus que ele o livrasse da morte iminente. Verso 15. Assim me fez. O rei reconheceu o milagre que Deus lhe concedeu. Verso 16. Restaura-me, faze-me viver. A sobrevivência do rei dependia do Senhor. Verso 17. Lançaste para trás de ti.
Ezequias sentiu que sua doença tinha alguma coisa a ver com a sua pecaminosidade. Verso 18. Sepultura, morte. O entendimento que Ezequias tinha a respeito da ressurreição dos mortos era incompleto. Isso era verdadeiro a respeito de muitos outros personagens ao longo do Antigo Testamento. Mas ele estava certo ao reconhecer que a morte terminaria com as suas oportunidades de louvar a Deus na terra e da possibilidade de adorá-lo na presença de outras pessoas. Verso 19. O pai fará notória aos filhos, palavra que diz respeito à fidelidade de Deus passada de geração a geração. Deuteronômio 4, 9, 6, verso 7 e Salmo 78, versos 3 e 4. Se Ezequias, até essa altura de sua vida, não tinha herdeiro, ele teria mais uma razão para se sentir frustrado por ter que morrer na plenitude do vigor de sua vida. Verso 20. Nós o louvaremos na casa do Senhor. Ezequias estava tão dominado por sua gratidão a Deus que se sentiu compelido a expressar essa gratidão apropriadamente durante os 15 anos que lhes foram dados a mais para viver. Versos 21 e 22. Esses dois versículos fornecem os detalhes do pano de fundo do relato dos versos 1 a 8. Verso 21. Emplastro sobre a úlcera. O remédio para curar a doença do rei. Segundo Reis, capítulo 20, verso 7. O profeta não negou os melhores meios de cura conhecidos na época, mas a cura dependia da oração da fé. Verso 22. Sinal. O pedido de Ezequias explica por que o Senhor lhe havia dado um sinal de que ele seria curado. Verso 7, em 2 Reis 20, verso 8. A casa do Senhor. Ezequias foi ao templo. Verso 20, como Isaías o havia instruído a fazer. 2 Reis 20, versos 5 e 8.